Na história da humanidade, alguns momentos ficam marcados para sempre. São eventos que transcendem o tempo e o espaço, deixando uma marca indelével na memória coletiva. Dias que mudam o rumo dos acontecimentos, que lançam sombras longas sobre o futuro. Esses dias são lembrados por gerações, como um aviso e uma lição. O dia 26 de abril de 1986 foi um desses momentos. Uma data que se tornou sinônimo de desastre e tragédia. Uma tragédia que escancarou o lado sombrio da energia nuclear. O reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu, liberando uma quantidade massiva de radiação. Uma tragédia que o mundo jamais vai esquecer. Chernobyl, a cidade de Pripyat, outrora vibrante, foi abandonada, transformando-se em uma cidade fantasma. A usina nuclear de Chernobyl, lá na Ucrânia, que na época ainda era parte da União Soviética, prometia um futuro brilhante. Era um símbolo de progresso e inovação. Uma promessa que virou um pesadelo numa noite fatídica. A explosão não só devastou a área local, mas também teve repercussões globais, mudando para sempre a percepção sobre a energia nuclear. Imagina um gigante dormindo. Um gigante que por décadas permaneceu em silêncio, sua presença imponente, mas tranquila. Uma força colossal, presa por aço e concreto. Uma força que prometia um futuro brilhante e cheio de energia. Chernobyl era esse gigante, com seus 4 reatores nucleares. Cada um deles, uma peça vital no quebra-cabeça da energia soviética. A promessa de energia abundante, iluminando casas e movendo indústrias. Uma promessa que trouxe esperança e progresso. Mas, como todo gigante, Chernobyl guardava um poder inimaginável. Um poder que poucos compreendiam completamente. Um poder que, se solto, traria consequências devastadoras. Consequências que mudariam o curso da história. A cidade de Pripyat, a poucos quilômetros da usina, era um exemplo da prosperidade soviética. Uma cidade vibrante e cheia de vida. Famílias jovens, cheias de esperança, trabalhavam e viviam na sombra do gigante adormecido. Eles acreditavam no futuro que lhes foi prometido. Mal sabiam elas que o gigante estava prestes a despertar. Um despertar que traria uma noite eterna para muitos. A noite de 25 de abril de 1986 parecia comum em Chernobyl. A cidade estava tranquila e a maioria dos moradores já estava dormindo, alheios ao que estava prestes a acontecer. Os técnicos preparavam um teste de segurança de rotina no reator número 4. Este teste era crucial para verificar a segurança do reator em caso de uma falha de energia. Um procedimento aparentemente simples, mas que carregava em si um risco oculto. Os técnicos estavam confiantes, mas havia uma tensão no ar. O reator, operando em baixa potência, apresentava uma instabilidade conhecida. Esta instabilidade era um problema que já havia sido identificado, mas não completamente compreendido. Uma instabilidade que seria fatal. Os sinais de alerta estavam lá, mas foram ignorados ou subestimados. Ignorando os sinais de alerta, os operadores deram prosseguimento ao teste. Eles acreditavam que tudo estava sob controle, mas estavam prestes a descobrir o contrário. Uma série de erros de julgamento junto com falhas no projeto do reator criaram uma bomba relógio. Cada decisão errada aproximava mais o desastre. A contagem regressiva para o desastre tinha começado. Em poucos minutos, o mundo testemunharia uma das piores catástrofes nucleares da história. À 1h23 da manhã, o silêncio da noite foi rasgado por um estrondo. O gigante tinha acordado. O reator número 4 de Chernobyl explodiu, lançando chamas e material radioativo a centenas de metros de altura. Uma nuvem mortal se formou no céu, carregada de partículas invisíveis, mas mortais. A explosão foi tão forte que o teto do reator foi arrancado. O núcleo exposto, em chamas, lançava no ar uma quantidade absurda de radiação.
Era o começo de um pesadelo nuclear. O alarme tocou na estação de bombeiros de Pripyat. Um incêndio na usina. Os bombeiros, corajosos, mas despreparados para a fúria nuclear, correram para enfrentar o inferno. Sem saber, estavam indo para uma batalha perdida. Sem equipamentos de proteção adequados, os bombeiros lutaram bravamente contra as chamas. Expostos à radiação letal, muitos deles morreram nos dias e semanas seguintes. Heróis anônimos de uma tragédia anunciada. Nas primeiras horas depois da explosão, as autoridades soviéticas tentaram esconder a gravidade da catástrofe, mas a verdade, assim como a radiação, era impossível de conter. A cidade de Pripyat, a apenas 3 quilômetros da usina, estava condenada. 36 horas depois da explosão, a ordem de evacuação foi dada. Em poucas horas, 50.000 pessoas abandonaram suas casas, levando apenas o que conseguiam carregar. Deixaram para trás uma cidade fantasma, contaminada pela radiação, um lembrete silencioso da tragédia. 37 anos se passaram desde a noite do desastre. A região em volta de Chernobyl ainda sofre as consequências daquela explosão. Uma zona de exclusão de 30 quilômetros continua inabitável, um monumento aos perigos da energia nuclear descontrolada. A natureza lentamente recupera seu espaço. Plantas e animais ocupam os edifícios vazios, transformando a cidade fantasma em um ecossistema único, um lembrete assustador do poder da natureza e da fragilidade da civilização. Chernobyl não foi só um acidente. Foi um alerta para o mundo. Uma lição sobre os riscos da energia nuclear e a importância da responsabilidade humana. A tragédia de 1986 nos ensinou que a busca pelo progresso não pode estar acima da segurança. Chernobyl é um lembrete constante da necessidade de vigilância, da busca por tecnologias mais seguras e da importância de aprender com os erros do passado, para que tragédias como essa nunca mais aconteçam.